Continuando sobre os pilares que sustentam esse sistema da Matrix, né, que sustentam esse holograma de uma forma de controle sobre a humanidade, a gente tem um sistema político, econômico, financeiro. Antes de falar sobre esse sistema, essa é uma segunda parte de um vídeo que eu já postei anteriormente, então é bem interessante que você assista primeiro esse vídeo anterior para depois vir aqui, só para não ficar repetindo toda a introdução que já foi feita lá. Ele se dá em sequência daquele, então fica mais bacana dessa forma. Sistema político econômico financeiro é a raiz da Matrix, né? Aquela que tudo trama, manipula e coordena, controlando o planeta e seus habitantes. E também é o coração dessa elite, porque sem essa parte política, econômica e financeira, de ter o controle político ali sobre os presidentes, sobre aqueles que governam as nações, e de ter também o controle sobre as grandes corporações, né, acumulando riqueza, ela não sobrevive, né? O tal dos Illuminatis não sobrevivem, né? A minoria dominante e dominadora. Quem são os Illuminatis, né? Os Illuminatis são grandes banqueiros, industriais, clérigos e militares não positivos, né? Estão por trás de tudo que acontece aqui. E, enfim, né? Não é o presidente que coordena, que comanda um país, né? Essa ordem ela vem de cima. O presidente ele é simplesmente uma marionete. Por isso que por vezes meio que tanto faz quem que ganha, se um lado ou outro. Até porque em muitos casos as mesmas grandes companhias elas fazem a campanha eleitoral dos dois lados. Então, independente de quem ganhar, o benefício, o retorno vai para o mesmo grupo. E também a ordem de cima vai vir do mesmo local. E a gente fica brigando aqui por isso, né? Fica brigando por política e discutindo quem é melhor, quem é pior. Enfim, além disso também tem a indústria da guerra, né, que envolve esse pilar, que envolve esse sistema. O que seria a indústria da guerra? Né? Uma política de saque, empobrecimento e morte, onde se cria a guerra, se cria ali os conflitos para vender armamento e obter ganhos financeiros. A mesma nação, ela arma os dois lados da guerra e depois ela ainda é capaz de intervir nessa guerra para estabelecer a paz. A nação fomenta a guerra, a nação municia os dois lados da guerra para eles entrarem em conflito e depois que eles estão ali num conflito ela vai lá e restitui a paz. Enfim, nesse ponto de guerra, por exemplo, o petróleo é um tema que chama bastante atenção porque ali os Estados Unidos, né, têm o costume de invadir países, esse péssimo hábito de invadir países para extrair petróleo. Que a gente já cai numa outra ferramenta aqui, nessa parte de guerra, que é a falsa bandeira, que é o quê? A criação de um evento falso para legitimar uma invasão. Por exemplo, as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas foram implodidas, né? O acidente aéreo aconteceu, mas ele não teria força suficiente para derrubar um prédio da forma como ele foi derrubado, né? Ali haviam já bombas pré-plantadas, já foi um evento orquestrado para implodir aqueles prédios. Infelizmente tirar a vida de tanta gente, mas não foi o choque do avião no prédio, não teria força suficiente para derrubar aquelas torres daquela forma. E esse acidente aéreo gravíssimo, extremamente chocante, foi um pretexto para os Estados Unidos invadir e extrair petróleo, assim como eles fizeram com diversas nações, né? Afeganistão, Venezuela, Iraque, enfim. Outra ferramenta é a ferramenta de endividamento e escassez, né? As pessoas, o nosso sistema financeiro, ele leva muito com que a grande massa se endivide, né? A gente é instigado a consumir cada vez mais e mais e a ter, né, o carro do ano, a roupa do ano, o relógio do ano, enfim, as tecnologias do ano. Mas mesmo sem tendo condições de pagar por aquilo, o Estado fornece ferramentas ali, né, fornece empréstimos, fornece meios da gente conseguir alcançar esse consumo. Só que ao pegar essas ferramentas, né, de empréstimo, a gente se endivida, a gente entra num juros extremamente exorbitante e muitas pessoas ficam ali
por um tempo bem considerável, né? É muito difícil, depois que você entra num juros ali de um cheque especial, por exemplo, você conseguir sair com as próprias pernas, levando à falência, né? Criando os escravos modernos. Até estava vendo, 80% da população brasileira é endividada, enfim, um número grotesco, imenso, né? Tornando aqui os escravos modernos. A gente dá o nosso tempo, dá a nossa saúde, em troca de um trabalho esgotante e mal remunerado para enriquecer o grande topo da pirâmide, enquanto a gente fica cheio de dívidas e juros. Realmente nos dão migalhas, nos dão apenas o suficiente, às vezes nem o suficiente, para sobreviver. Em troca de um trabalho de mais de 40 horas semanais, a gente é quase que obrigado, né, a fazer horas extras, a gente é quase que obrigado a ter um segundo, um terceiro trabalho, se a gente tiver alguma mínima prospecção de um pouquinho além da sobrevivência, ou de conseguir sustentar uma família um pouco maior num estado de sobrevivência, sem passar nenhuma necessidade de frio, fome, de ter ali abrigo. Enfim, é bem... Se a gente parar para pensar, não faz o menor sentido, né? A forma como a gente é orientado, a gente é conduzido a viver, e a forma como a maioria das famílias, pelo menos da realidade aqui brasileira, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que a gente tem um pouco mais de contato, não tem lógica a gente se sujeitar a isso enquanto sociedade, não tem lógica a gente achar que os governantes estão governando para nós, não tem lógica a gente brigar por política, brigar para quem que a gente vai eleger, quando todos eles permitem com que a gente fique em estados deploráveis de condição de vida e consumindo ali de forma desesperada, porque é o ideal, né? A gente vive nessa interminável carência de estar sempre comprando cada vez mais. E esse comprar cada vez mais vem muito por influência do próximo pilar do outro sistema que sustenta essa matrix, esse holograma negativo, que é o sistema midiático, que é a grande mídia, né, e também entretenimento. É um grande porta-voz da ilusão e da manipulação das elites. A mídia ela faz isso através massiva propaganda, filmes, mensagens subliminares, manipulação de notícias, disseminação da cultura do medo e da violência, vulgarização da sexualidade, ultraerotização da infância, indução à automedicação, indução às drogas ilícitas e muitas outras coisas, né? A mídia usa de todos esses meios, essas formas, para nos induzir aquilo que os Illuminatis, que a grande elite quer, né? Ela está à mercê da grande elite, para ir nos mantendo nessa cultura do medo, para ir nos mantendo nessa cultura de fragilidade, para que possamos ser manipulados, possamos simplesmente abaixar a cabeça e obedecer ordens que vêm de cima. Ou eles noticiam são coisas trágicas, violentas, ruins, que vão nos prender em escassez, que tudo pode acabar a qualquer momento. Ou eles noticiam algo bom, mas num viés negativo, né? Algo bom que, na verdade, não está tão bom porque deveria ter sido melhor. Então, não tem muito para onde fugir. A mídia ela vai estar sempre nos aprisionando nessa cultura de escassez e de medo. Outra coisa, quando noticiam uma droga nova, né, eles não passam de uma maneira educativa, não passam de uma maneira de ensinar ou de dizer para se afastar ou dos cuidados que deveria ter. Mas sim, ela diz que existe essa droga, ela diz que é extremamente barata e acessível, diz onde, como conseguir, diz como preparar, enfim, ela passa toda a receita, né, de como, na verdade, ela acaba incentivando o consumo dessa nova droga entre as massas, né, algo ali que já era talvez um problema mais regional, a mídia noticia isso e transforma isso num potencial problema a nível nacional ou mundial, né, dependendo da mídia que vai se transmitir isso. Então é muito não bacana, né? Essa mídia tradicional. E a gente não percebe, às vezes, né? Pelo menos não tem tanto acesso a essa informação do quão nocivo é esse lixo mental, né? Que a mídia contribui muito a produzir. Esse lixo mental é muito mais nocivo do que o agrotóxico que está no nosso alimento. Porque esse lixo mental é de um alto teor de negatividade tão alto, que a gente perde a esperança em dias melhores, a gente perde a fé na humanidade, a gente só vê tragédia, só vê coisas ruins acontecendo e passa talvez a acreditar que só existe isso no mundo. Isso aumenta nosso nível de estresse, nosso nível de ansiedade, às vezes nos transforma em pessoas extremamente apáticas, extremamente distante
da vida real, distante das pessoas que nos rodeiam, porque parece que está tudo perdido mesmo. Porque, enfim, assistindo os nossos telejornais aqui famosos, em pouco tempo a gente vai estar dependente de medicamento tarja preta, em pouco tempo com ansiedade, depressão, porque é isso que ela instiga, é isso que a mídia propaga para as pessoas. Só que a gente entenda que aquilo que a mídia noticia não é regra. Na verdade, ela está noticiando a exceção. Ela está noticiando muito pouco que ela colhe, que por vezes nem são notícias verídicas, né? Nem a verdade ali sendo transmitida. Muitas vezes também existem as notícias plantadas, a gente tem esse olhar por trás, né? Porque a mídia ela tem um poder muito grande, né? Ela elege e depõe presidentes, ela endeusa e destrói artistas, políticos, ou quem quer que vá contra seus interesses é facilmente destruído pela mídia, porque ela começa a trazer notícias contra aquela pessoa. Para dar um exemplo aqui, Michael Jackson foi completamente queimado pela mídia. Do que a grande massa acha que ele fez é tudo invenção da mídia para queimar o artista. E a gente toma como verdade, né? A mídia ela faz a gente acreditar na mentira mais deslavada e desacreditar na verdade que está ali explícita aos nossos olhos. Mas com o tempo a gente vai começando a duvidar. A mídia ela pode deflagrar uma guerra ou acabar com ela. A mídia ela tem muito poder. E beleza, hoje a grande mídia já não tem mais tanto poder porque as pessoas migraram muito para a internet. Mas a internet é talvez até mais perigosa, porque a internet ela cria bolhas de contexto social. A gente é acostumado com o uso de mídias sociais e da internet a consumir apenas aquilo que a gente já consome. Quando vem algo novo, vem algo dentro daquilo que a gente já tem contato. Então, hoje, a mídia social permite que a gente se feche completamente naquilo que a gente já tem como crença, com que a gente se polarize e radicalize cada vez mais os nossos pensamentos, que a gente se feche em grupinhos extremistas de uma maneira muito mais fácil, como nunca antes tivemos tanta facilidade de nos fechar e de nos blindar de qualquer tipo de opinião que divirja da nossa. A gente tem um falso conforto de estar diante de pessoas que pensam de uma forma muito parecida com a gente e ignorando completamente quem pensa o contrário. Só que o mundo real não é dessa forma. A gente coexiste com pessoas que pensam, que têm ideias diferentes. Cada um traz uma bagagem completamente diferente uma do outro. Apesar de sermos, né, todos um, somos todos humanos, somos todos parte de uma grande construção e todo mundo tem ali a contribuir em essência, somos todos amor, somos todos iguais em essência, mas aqui na individualidade humana a gente traz coisas diferentes uns dos outros e essa é a beleza do planeta Terra, porque quando a gente consegue compartilhar, quando a gente consegue coexistir e ouvir o outro e receber do outro e aprender com o outro, a gente está também ensinando ao mesmo tempo. E nesse ensinar e aprender que acontece de forma mútua, todo mundo cresce, né? O planeta Terra se enriquece, se engrandece, porque a gente consegue trocar experiências de vida, a gente consegue trocar vivências, a gente consegue ampliar as nossas perspectivas de mundo, porque eu vou ter as minhas experiências, o outro vai ter as dos outros. Ao invés de viver tudo aquilo que o outro viveu, eu consigo simplesmente conversar com ele e absorvendo as experiências que ele conta para mim, absorvendo os pontos de vista que ele traz para mim, porque ele já viveu tudo aquilo, né? Eu não preciso começar do zero o outro lado. Eu já começo recebendo essas informações de alguém que já passou por elas. Isso é maravilhoso. Então, eu consigo, em uma vida só, ser alimentado de uma quantidade de vidas do tamanho da minha capacidade de interagir com essas pessoas. Então, isso é maravilhoso. Eu acho pelo menos isso maravilhoso, né? Poder se conectar com as pessoas, poder ouvir pessoas que pensam diferente de mim e entender por que elas pensam diferente de mim, de onde que vem essa ideia. Porque as pessoas, no fundo, elas querem as mesmas coisas, né? Liberdade, paz, poder estar bem ali em casa, com a sua família, segurança. Só que a forma com que cada um quer essas coisas, às vezes vai divergir um pouco, porque justamente a gente vem de criações diferentes e cada criação vai ensinar a obtenção disso de uma maneira um pouco diferente. Só que ao invés de ter esse diálogo, por mais que eu discorde, né, mas pelo menos ter esse diálogo, não. A gente simplesmente se fecha e acha que o meu caminho é o mais correto, por influência dos dogmas. Mas que o meu caminho é o mais correto, é o único correto, que nenhum outro presta.
Mas não é bem assim, a gente tem várias formas de alcançar o mesmo fim. A tecnologia é uma ferramenta que permite essa conexão global. A gente vem usando isso muito por uma desconexão interna, para fugir dos nossos problemas, para nos anestesiarmos, para simplesmente disseminar o ódio e o caos ali dentro também. Né? A internet é um ambiente muito nocivo. A internet, né? O anonimato da internet faz com que as pessoas se tornem muito cruéis, sem entender que na verdade ali é uma extensão da vida delas, né? Se elas estão sendo assim duras e ruins dentro da internet, xingando outras pessoas, elas só não são duras e ruins assim na vida cotidiana delas, às vezes, por falta de coragem, mas com certeza elas têm a mesma dureza e a mesma ruindade com elas próprias. Elas com certeza se tratam de uma maneira não bacana, porque de algum lugar isso vem, de algum lugar elas são alimentadas com isso, elas externalizam isso no ambiente da internet, que é um ambiente anônimo, porque elas talvez se sentem mais confortáveis, mas fora da internet isso também tem alguma válvula de escape, que é, muitas vezes, na maioria das vezes, com elas próprias. Então, a gente vê como as pessoas às vezes estão tão mal, tão desorientadas, tão confusas e não percebem. Por quê? Porque a gente está preso nesse sistema. Porque a gente aprendeu a obedecer o que vem de cima, porque a gente aprendeu a não questionar, porque a gente aprendeu a viver como pecadores em essência, porque a gente aprendeu a se punir, a se culpar, porque tudo isso foi ensinado para nós a ter medo, né? A não ser diferente dos outros, a seguir o rebanho. Então, quando vem pessoas como nós, né? Você está assistindo esse vídeo aqui, que vem para quebrar essa matrix, que vem para pensar diferente, que vem para confrontar o sistema, é natural que a gente seja chamado de louco, esquisito, é natural que tentem nos afastar. Mas não adianta, a gente não muda. A gente vê que esses sistemas não fazem sentido. A gente vê que a nossa sociedade, que os institutos sociais não fazem sentido algum. Eles não estão ali para criar pessoas bacanas, eles não estão ali para nos auxiliar enquanto seres humanos, eles não estão ali a serviço do coletivo. Eles estão ali para sugar a gente. Eles estão ali para destruir a nossa humanidade. Isso não faz o menor sentido. E nós viemos aqui para modificar isso, nós viemos aqui para recriar institutos sociais que façam mais sentido, começando internamente com nós mesmos. Nós, enquanto indivíduos, precisamos estar bem estruturados, precisamos estar bem conscientes e bem atentos a tudo aquilo que acontece conosco, para aos poucos ir expandindo isso para o coletivo, para aos poucos ir replicando isso a nível de sociedade. Então é isso, né? A mídia, por mais que a grande mídia perdeu muita força, ainda dentro da internet, a gente é facilmente bombardeado com fake news, com notícias plantadas, com esse isolamento. Ele permite com que a gente caia muito fácil em extremismos. Ele permite com que a gente caia muito fácil, que é a mesma coisa que acontece com as religiões, né? De povos de religiões diferentes se odeiam. Na internet, esses cenários são criados de uma maneira muito fácil, né? Porque o algoritmo ele vai mandando só aquilo que você gosta, você escolhe quem que você quer acompanhar, então você acompanha só pessoas que pensam igual a você. Quando você vê, você está tão imerso naquilo que para você qualquer coisa que saia da forma que você está habituado a pensar está errado. E não é assim, não. A sociedade é impossível que em algum momento a gente se organize dessa forma. Sempre vão ter pessoas pensando diferente umas das outras. Senão essa experiência não faria sentido. Não faria sentido a gente estar encarnado, não faria sentido a gente estar na fisicalidade, experienciando tudo isso. A gente vem justamente para ter experiências diferentes. A gente vem justamente para angariar o maior número possível de experiências, de pensamentos diferentes, para evoluir enquanto alma, para evoluir enquanto espírito. Esse fechamento só vai criar extremismo, só vai fomentar a violência, só vai fazer com que a gente fique com medo de interagir com outras pessoas, com medo de se envolver com outras pessoas, de se abrir para outras pessoas, porque assim como a gente julga os outros, a gente vai achar que está sendo julgado o tempo todo pelos outros. Isso vai fazer com que a gente se feche emocionalmente para todo mundo. Isso vai fazer com que a gente crie histórias na nossa cabeça. Outro problema tecnológico
A gente fica muito sozinho na nossa vida cotidiana, a gente fica muito sozinho na nossa vida real, na nossa vida física. A gente se afasta das pessoas. E esse afastamento, esse isolamento, esse viver muito sozinho, faz com que a gente permite, com que a gente crie cenários na nossa cabeça de tudo aquilo que nos rodeia. E ao invés da gente ter a confirmação de que se a pessoa fez ou não fez aquilo, que a pessoa é ou não é daquela forma, a gente projeta, as nossas projeções criam a nossa realidade de uma maneira não bacana, de uma maneira muito negativa, porque a gente está sendo alimentado por violência, a gente está sendo alimentado por medo, a gente se isola, a gente fecha só nas nossas ideias já pré-concebidas e a gente cria tudo a partir das nossas próprias projeções. A gente vai em polaridades extremas. A gente começa a classificar as pessoas como certas ou erradas com base naquilo que a gente pensa, com base naquilo que a gente julga. Se essa pessoa, né, por exemplo, se essa pessoa pensa diferente de mim, ela só pode ser de tal lugar. Né? A gente cria uma xenofobia, ela é de tal lugar. Ou a gente cria um extremismo político, ela é de tal posição política, só pode ser. E começa a criar isso, começa a entrar nisso, começa a entrar nessa história. E de repente a gente já tem todo o perfil daquela pessoa formado a partir de uma única interação, onde ela se mostrou com alguma opinião contrária a nós. A gente se rebela com isso e cria um monstro ali, cria um vilão, cria um inimigo. A tecnologia tem esse poder, né, com base em tudo isso que eu falei. Então, que a gente possa ficar atento a isso, que a gente não esqueça de ter os nossos momentos físicos, nossos momentos sociais com outras pessoas, nossos momentos de interação com outras pessoas. A conexão com a natureza é essencial, conexão com o sol, conexão com a lua, com árvores, com os animais. A gente faz parte da natureza, a gente faz parte do Gaia, a gente faz parte do planeta, que a gente não perca a nossa humanidade. Não tem como a gente perder, mas a gente por vezes perde por deixá-la adormecida, a gente por vezes perde por deixar o medo tomar conta de nós. A gente deixa de lado a nossa humanidade, a gente esquece do quão capazes nós somos, do quão do quão divinos nós somos. A gente se compara por baixo, a gente se nivela por baixo, a gente se coloca para baixo, sendo massa de manobra nesse grande sistema negativo, sendo drenado por essa matrix negativa, sendo apenas mais um número de tantos, com nossos poderes ali podados, com a nossa autonomia podada, com a nossa liberdade completamente dissipada. Mas não tem que ser assim, né? O primeiro passo é entender o que está nos rodeando. O primeiro passo é entender que tem algo nos prendendo, tem um sistema me travando a vida. Beleza, entendi que existe isso. Só de entender que existe isso, eu já estou começando a me desligar disso. Eu já estou começando a respirar um pouco mais comigo mesmo. Eu já estou começando a tomar mais consciência da minha vida. E conforme eu for tomando mais e mais consciência, mais eu vou me desprendendo desse sistema, mais eu vou me alimentando com amor e menos com medo, mais eu vou me libertando de possíveis endividamentos, de possíveis escassez, mais eu vou vendo quão próspero e abundante o mundo é, a natureza é próspera e abundante, nós somos seres prósperos e abundantes, porque somos parte da natureza, somos parte do divino, somos parte de quem criou isso tudo, então nós também podemos criar riqueza, abundância em todos os níveis e dimensões para nós, não só financeira, mas de saúde, de boas amizades, de relacionamentos amorosos bacanas. Tudo pode ser criado, assim como a gente criou um holograma, assim como a gente se colocou também temos nossa parcela de contribuição para esse holograma negativo, por mais que grande parte tenha sido indução, mas essa indução ela veio a partir de brechas que a gente foi dando ao longo do tempo. A gente também consegue criar um holograma positivo, a gente também consegue criar uma vida feliz, uma vida próspera e abundante para todo mundo. A gente consegue, enquanto coletividade, mudar isso, porque a gente está numa polaridade do negócio. A gente consegue inverter essa polaridade. E aos poucos não tem mais polaridade, integrar essa experiência negativa, integrar essa experiência que está sendo vivida hoje, para que ela não volte a se repetir e que a gente possa ir criando uma outra experiência muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais
digna de ser vivida. E essa mudança, ela se dá muito a partir da forma como a gente vive a nossa própria vida, né? Do quanto de amor a gente está deixando no mundo, do quanto de empatia, o quanto de compaixão, né? Qual que é o meu nível de capacidade de ter compaixão pelo outro, apesar de todas as diferenças que ele tem, apesar de toda a raiva e todo o ódio que ele carrega, o quanto eu consigo amar essa pessoa, o quanto eu consigo ser compassivo com essa pessoa, não me sujeitando ao ódio dela, não me sujeitando à raiva, não sendo saco de pancadas, mas enxergando nela um ser divino, de altíssima sabedoria, de altíssimo conhecimento, mas que está passando por um momento delicado, que carrega suas próprias dores e expressa essas próprias dores de uma maneira violenta. Mas entendendo que todo esse sistema opera diante das pessoas, que todo esse sistema manipula a sociedade, a gente consegue ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de empatia. Não que isso sirva para que a gente seja saco de pancada, de novo. Não. A gente cria nossos limites, a gente estabelece nossos limites, a gente vive nossa própria vida. Mas a gente faz isso com um olhar de amor para o próximo, com um olhar de compaixão para o próximo. Não com um olhar de raiva, não com um olhar de ódio, de prepotência, achando que eu sou superior ao outro, só porque eu enxergo a vida diferente. Não, porque senão eu estou me prendendo no sistema de novo. Estou simplesmente entrando na mesma roda por uma porta diferente. Estou entrando, né, na mesma sala por uma porta diferente. Não é isso. Eu enxergo um humano ali que está passando por um processo delicado que eu também no passado já passei, mas eu escolhi despertar. Então que eu ancore a luz, que eu ancore o amor, que eu ancore uma vida digna de ser vivida, porque assim eu vou permitir, eu vou facilitar com que esse meu irmão que não está tão desperto possa se despertar, possa se espelhar em mim, possa enxergar que existe uma outra forma de viver a vida, que existe abundância, alegria e prosperidade disponível para todo e qualquer ser que habita esse planeta, mas que ele enxergue isso a partir do meu exemplo, que ele enxergue isso vendo a minha vida, vendo o quão humilde e simples eu vivo, mesmo que eu esbanje alegria, felicidade, recursos financeiros, saúde, mesmo esbanjando tudo isso, eu tenho a simplicidade humana de olhar no olho do outro, eu tenho a simplicidade humana de estar no mesmo patamar que o outro, de não olhar de cima para baixo, mas de estar ali do lado dele, por mais que ele esteja num sono profundo. Só o fato de eu olhar no olho dele, de eu enxergar nele enquanto de eu enxergar ele como um outro igual, isso já permite com que eu plante a semente dentro dele, que amanhã ou depois pode ser que germine, que amanhã ou depois pode ser que ele comece a acordar, que ele comece a despertar, que ele comece a enxergar beleza no mundo e que aos poucos ele vá se desprendendo também dessa matrix negativa, assim como nós já começamos a nos desprender. Que sejamos essa ponte, que sejamos essa vela de luz para iluminar o caminho dos outros, compartilhando a nossa chama com os demais. É isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio liderar esse movimento de mudança. A gente veio transformar o planeta Terra, começando por nós, não nos isolando, não nos afastando completamente, não entrando em brigas, em fofocas, em coisas que não levam a nada, não agregam a vida de ninguém, mas vivendo a nossa própria vida em amor, em harmonia, em compaixão, em conexão com o planeta Terra. Assim, a gente ancora a luz e assim a gente permite e facilita com que outros também possam alcançar essa mesma conexão. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas dificuldades, cada um passa pelas experiências que há de passar, mas todos chegaremos lá. Todos somos capazes e todos conseguiremos nos desprender desse sistema. Que a gente se mantenha forte, que a gente se mantenha ancorado com o pé no chão, entendendo que temos apoio de muita gente. A gente tem muito apoio, que a gente peça ajuda quando for o momento de pedir ajuda e que a gente contribua ajudando aqueles que assim nos peçam essa mesma ajuda.